Percevejo barriga verde, um dos insetos praga que se tornou um inseto praga-chave na cultura do milho há cerca de 3 safras atrás. Surgiu como uma praga aí secundária, mas se tornou uma praga principal, gerando grandes danos aí, redução de stand, sinal de coração morto, conseguindo aí atingir, danificar até mesmo o enchimento de grão da cultura. E hoje, naquela época e hoje, é uma praga de difícil controle, difícil manejo, porém de fácil identificação, e é dele que vamos falar hoje. Porém, antes de mais nada, roda a vinheta. Bora! I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on. Fala gurizada, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Agrointegração, canal que descomplica o complicado e traz informações do mundo todo que podem influenciar direto ou indiretamente no agronegócio aqui do nosso Brasil. E hoje estamos aqui em uma das fazendas que eu faço consultoria, que eu presto consultoria aqui na região de Rondonópolis, e vamos falar exclusivamente de percevejo barriga verde, os danos que ele causa na cultura do milho, sua identificação e seu manejo, seu controle. Beleza? Então vamos lá. Bem, primeiramente temos que entender quem é esse percevejo. E como eu falei anteriormente, ele era considerado uma praga secundária na cultura do milho e sendo praga-chave, praga principal na cultura da soja. E não causava tantos danos assim na cultura do milho. Porém, todavia, entretanto, ao longo das safras e ao longo dos anos, esse percevejo cresceu o seu número, tanto na cultura da soja quanto na cultura do milho, e hoje se tornou uma praga-chave, uma praga principal na cultura e pode gerar grandes danos aí em altas infestações de 30% a 60% de dano na sua lavoura. Pessoal, e se vocês estão gostando do conteúdo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar para o amigo, se inscrever no canal e até deixar um comentário se você quiser. Então, vamos voltar para o conteúdo. Os danos que esse inseto pode causar na sua lavoura são inúmeros, tá? Porque ao se alimentar, ao injetar o estilete, ao pôr o estilete no cartucho do milho, esse inseto ele consegue ingerir algumas toxinas no cartucho, no sistema da planta. E isso pode dificultar o metabolismo da planta em si e prejudicar a produtividade em questão, tá? Além disso, pode deixar sinais nas folhas posteriormente, quando elas desenrolarem do cartucho, podendo rasgar as folhas ou até mesmo deixar somente os pontos, como costuma deixar, e afetar aí grandemente a fotossíntese, a taxa fotossintética dessa folha, dessa planta, diminuindo em si a sua produtividade. Porém, entre os danos mais comuns estão murcha do cartucho, tá? Que pode ser conhecida aí como coração morto, alterações fisiológicas que podem alterar o desenvolvimento dessa planta, tá? Redução do stand de plantas, porque esse inseto ele pode injetar toxinas dentro do cartucho e dificultar o desenvolvimento da planta, levando a planta à morte. Encharutamento, que é quando as folhas não conseguem se desenrolar por completo do cartucho, levando a planta à morte. Lesões com bordas amareladas, como eu havia dito anteriormente, podendo dar o aspecto de folhas rasgadas ou furadas. Secamento parcial ou total da planta, tá bom? Perfilhamento pode fazer com que a planta perfile, e isso não é desejável na cultura do milho, porque isso reduz drasticamente a produtividade. E redução de 30% a 60% da produtividade da área. Então nós temos aqui um inseto extremamente agressivo, um inseto extremamente presente e de difícil controle nessa área. Então temos que ficar muito atento quanto ao seu manejo, beleza? Esse inseto, como eu havia dito anteriormente, ele é mais comum na cultura da soja e por sobrevivência ele migrou para a cultura do milho, tá bom? Então, quando falamos de manejo, é ideal nós tentarmos fazer o manejo desse inseto desde antes, já na soja, tá bom? Porque geralmente quem planta milho hoje são dois tipos de produtores, três tipos de produtores que fazem sementes de milho,
produtores que usam milho para fazer silagem, produtores que fazem plantam milho e soja, tá bom? E eu tô falando isso em questão especificamente para produtores de milho e soja, tá? Que fazem sucessão agrícola, que é uma cultura depois da outra repetidamente, safra após safra, que é soja depois milho, soja depois milho, tá? O ideal é nós fazermos aí o controle desse inseto já no soja. Quando formos dessecar a soja, antes mesmo de fechar a rua, antes mesmo da soja fechar, já começar a fazer o controle desses percevejos, tanto marrom quanto barriga verde. Porque mesmo que em populações mais baixas e diferentes, os mesmos causam danos ao milho também posteriormente e podem diminuir drasticamente a produtividade da soja, tá? Começar a fazer o controle desses percevejos com eficiência, até mesmo quando for dessecar a cultura. Desseca com inseticida, tá bom? Colheu, bem colhido, na hora que for fazer a dessecação da área para fazer o plantio do milho, desseca com inseticida. Não podemos arriscar ter percevejo na área para contaminar, para reduzir o seu estande, porque essa praga ela atua desde que o milho vai emergir do solo em VE até V5, V6, V7, dependendo da sua variedade, dependendo de como está o porte da sua cultura, do seu milho. Então é uma praga extremamente agressiva que temos que tomar cuidado desde a cultura antecessora ao milho, beleza? Bem, esse inseto começa a se alimentar ainda quando ninfa, não gerando grandes danos assim no cartucho do milho, e se alimenta até o fim da sua vida quando adulto, ovopositando assim também as suas futuras gerações nas folhas ou até mesmo na palhada do milho, tá? Esse inseto em transição de soja para milho, ele costuma viver na palhada, tá? Por isso que quando fazer a dessecação da área para o plantio do milho, costuma-se usar inseticida, no caso herbicida, que vai fazer a dessecação, um inseticida específico para controle de percevejo e um desalojante, tá bom? Para fazer com que esse inseto saia de onde ele está, debaixo da palhada, que é o lugar mais fresco durante o dia para ele, e entre em contato com o princípio ativo, fazendo assim com que atinja ele e ele morra, não causando danos assim na cultura subsequente, que é o milho. No mais, eu estou deixando uma tabela aqui para vocês analisarem. Essa tabela também está na descrição do vídeo em forma de link, beleza? Eu quero que vocês estudem bastante ela, porque ela é muito boa, muito completa e pode fazer a diferença na sua área para a sua produtividade. Aqui estamos falando de controle, mais uma observação. Outra praga que saiu, que está aí na boca do povo, que é a cigarrinha do milho, facilitou e ajudou em si a fazer o controle do percevejo barriga verde. Porque os mesmos princípios ativos que pegam a cigarrinha do milho também pegam o percevejo barriga verde. Então, quando você entra com o princípio ativo para acabar controlando a cigarrinha do milho, você pode acabar controlando o percevejo barriga verde. Ficar esperto às recomendações e às exigências da bula, porque às vezes o produto é exclusivo para a cigarrinha e pode não pegar o barriga verde. Então ficar atento com isso, é apenas um detalhe. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Entreguei bastante coisa aí do nosso dia a dia, bastante detalhes aí, inclusive estou até aqui na lavoura. Eu vi aqui a situação, falei, cara, eu tenho que mostrar isso para eles, porque isso pode fazer diferença, porque fez para mim. Eu espero que vocês tenham gostado, seja muito proveitoso para vocês. Ficamos por aqui, um grande abraço, até mais. E não se esqueçam, viu? Semana que vem tem mais.